E com isso eu já parto para o Miguel do Rosário, que já está conectado. Miguel do Rosário, editor do Cafezinho, está acompanhando de muito perto também esse processo eleitoral. A gente conversou com ele há algumas semanas. Tudo bom, Miguel? Como você está? Tudo ótimo, Thalita. Prazer estar aqui. Vamos lá. Semana difícil, semana movimentada, né? A gente começou então com essa semana, com a pesquisa da BTG-FSB, mostrando o Lula ali com 48% das intenções de voto, com perspectivas de vencer no primeiro turno. Mais tarde a gente tem a IPEC, encomendada pela Rede Globo também, né? Ansiosos para saber esses resultados da IPEC, que a gente vem acompanhando semanalmente. E meu primeiro questionamento para você, Miguel, é esse em relação ao primeiro turno. Qual a sua aposta? Vai rolar primeiro turno? A gente vai para um segundo turno? O que pode acontecer nessa semana por parte de Bolsonaro e da campanha dele para evitar que essa eleição seja encerrada num primeiro turno? Eu comecei a conversa com o Fernando Horta falando sobre mais um episódio de violência, um eleitor de Lula assassinado ali no Ceará, né? Então a gente está num momento bastante complicado e eu quero te ouvir sobre essas perspectivas de primeiro turno. Então, Thalita, hoje, como você mencionou, foi publicada uma pesquisa, BTG-FSB, o Lula cresce nessa pesquisa, que aponta uma tendência, ele aparece com 48% dos votos válidos. Essa pesquisa BTG, ela usa uma metodologia em que o Lula aparece sempre um pouco menos do que no Datafolha, do que IPEC, são presenciais, né? A BTG é pesquisa telefônica, mas aponta uma tendência de crescimento do ex-presidente Lula. Hoje foi divulgada também pesquisa em 3 grandes colégios eleitorais do Sudeste, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Lula cresce em todos os 3. Então, os dados objetivos, os dados concretos que a gente tem hoje, são de crescimento do Lula. Cresce em São Paulo, cresce no Rio, cresce em Minas, cresce nacionalmente. Eu acredito que existe uma tendência, sim, de vitória em primeiro turno, né? Às 18 horas a gente vai saber, a IPEC vai ter mais dados para isso. A campanha pelo voto útil está cada vez mais forte, né? Hoje o Ciro Gomes lançou o Manifesto à Nação e o resultado foi mais campanha de voto útil. Caetano Veloso imediatamente já lançou uma campanha Tira Gomes, em reação já a isso, né? Então, eu acho que tem muita chance, a tendência é essa, né? A tendência é de crescimento do Lula, há uma grande expectativa sobre a abstenção. A única coisa que pode tirar uma vitória do Lula seria uma abstenção dos mais pobres por dificuldade financeira de chegar ao local, né? É isso que o Lula o Lula, inclusive, todo agora ato de campanha dele, ele fala, pessoal, vá votar, mesmo que vá a pé, está sem dinheiro para o ônibus, pelo amor de Deus, vá votar, porque é o seu futuro que está em jogo. Então, tudo vai depender do nível da abstenção, das classes D e E, mas eu acredito, Thalita, que a abstenção vai ser baixa. Vai ser baixa, eu tenho já alguns dados para isso. Primeiro que a rejeição ao Bolsonaro é muito mais alta nas classes mais baixas, então a pessoa tem 2 grandes motivos para votar. Primeiro, quer o Lula de volta. Segundo, que quer expulsar o Bolsonaro. São 2 motivos, né? O amor e o ódio, os 2 juntos. Então tem amor pelo Lula e ódio do Bolsonaro. Então são 2 motivos que impulsionam muito. Existe isso na literatura de ciência política, em que quando você tem um governo muito rejeitado, cai a rejeição, né? Porque você quer, é um fator mobilizante. Então, acredito que vai ser baixa. E outro fato interessante que eu vi também num estudo é que a abstenção das mulheres é bem mais baixa do que o homem. Viva as mulheres mais uma vez, tem um estudo da Bahia que mostra, não sei porquê, mas as mulheres, elas têm uma abstenção, inclusive entre classes mais baixas, a abstenção significativa. Então, como o Lula vai bem melhor entre as mulheres, é um fator que beneficia ele também. Então, vamos ver. Eu não me pauto em nenhuma análise científica, mas eu acho que o voto envergonhado pega mais o homem. E talvez o homem deixe de votar, talvez por vergonha, mais do que a mulher. A mulher acho que vai lá e vota, independente de estar com medo, de estar com vergonha.
acho a mulher mais corajosa nesse sentido, não sei, mas é uma impressão que eu tenho só. Ô, Miguel, em relação a essa fala que você fez do Ciro Gomes, foi muito interessante esse videozinho soltado pelo Caetano Veloso, né? Ele diz assim, que Brizola comentava que artista não dá voto, mas tira voto. Então ele começou essa campanha do Tira Gomes. Eu achei muito interessante. Em relação a Bolsonaro, né? Porque eu discuti agora de fato com Horta, o que pode acontecer durante essa semana para que Bolsonaro tente de alguma forma reverter esse jogo. Você tem alguma expectativa em relação a isso? Você acha que Bolsonaro possa tentar algo? A gente tem o debate de domingo também, né? Quinta-feira. Há uma expectativa grande para o debate de quinta-feira. Tanto Bolsonaro quanto Lula confirmaram presença, então a gente vai ter os dois principais candidatos ali debatendo, numa releitura do que foi ali o debate da Bandeirantes, né? Que também a gente conversou bastante depois sobre isso. Então, quais são as suas expectativas em relação à campanha de Jair Bolsonaro e esses últimos dias? Então, sobre o debate, eu acredito que o Lula não vai cometer o mesmo erro que ele cometeu no debate da Band, que ele chegou cansado. Ele tinha feito uma série de ações de campanha e ele estava cansado, né? Agora não. Agora ele está tirando vários... Ele praticamente encerrou a campanha física dele no Rio de Janeiro, fez o último evento, inclusive fez um só, iam fazer dois. Ia ser uma loucura, 2 eventos no Rio de Janeiro, um na Lapa, outro em Madureira. Simplificaram, só em Madureira, até foi a melhor ideia, né? O Lula está mais consciente da necessidade da esquerda ir para a periferia, né? Isso é uma coisa que o Lula está bem mais consciente, está fazendo muito mais evento agora na periferia do que no centro, nas áreas mais ricas, é onde o eleitor dele, onde ele tem mais eleitor. Então, e não vai, agora vai ficar só descansando, né? Ele é rouco, está com muita rouquidão, então descansa a voz, fica mais tranquilo, aí vai chegar no debate mais descansado. Então isso aí já acredito que ele vai arrasar no debate. O Lula é bom de debate, ele só não pode chegar cansado, né? Ele tem que chegar só bem, com energia boa, e ele vai arrasar no debate. Ele fala muito bem, se comunica muito bem, e sobretudo você já tem várias pesquisas que mostram que o Lula tem um carisma natural já. As pessoas torcem pelo Lula. Inclusive, uma coisa uma narrativa que o Ciro tentou emplacar, e uma besteira, é que as pessoas votam no Lula para tirar o Bolsonaro. Tem gente que vota no Lula para tirar o Bolsonaro, mas a maioria das pessoas que votam no Lula é porque gostam do Lula. Né? Tem muita pesquisa sobre isso. O Lula ele tem um carisma próprio, né? Então, ele tem esse carisma próprio, é difícil bater no Lula. Você vê, por exemplo, se o Ciro bater no Lula, a reação vai ser, tá fazendo joguinho com o Bolsonaro? Ele não vai conseguir bater no Lula, ainda mais depois da performance dele no debate da CNN no Brasil, que ele foi muito criticado por fazer dobradinha com o Bolsonaro. Aí, se qualquer crítica que o Ciro fizer ao Lula vai ser acusado de fazer dobradinha com o Bolsonaro, vai irritar seu próprio eleitorado e vai perder mais eleitor para o Lula. E no caso do Bolsonaro, a gente já sabe que vem, né? Mensalão, não sei o quê, e o Lula vai, agora o Lula está mais esperto também em relação a isso, até porque os dobramentos de várias coisas agora está mais maduro. E a Casa com Dinheiro Vivo, né? Ele vai partir para o ataque. O PT já encaixou a narrativa. Entendeu? As propagandas do PT contra o Bolsonaro, nesse sentido, tão duras. Tem a pandemia, e você, seu genocida, matou 400 mil pessoas. O Lula também nem usa, na entrevista do Ratinho, ele já encaixou uns golpes legais contra o Bolsonaro, ele nem usa a palavra genocida, que o povo não entende muito, fala outra palavra aí que eu esqueci, entendeu? Mas que é um termo mais popular. Você não cuidou. Quer dizer que você foi chorar lá no enterro da rainha da Inglaterra, né? Mas não foi no enterro de uma pessoa morta aqui no Brasil. O Lula já está encaixando vários do Bolsonaro. Ele encaixa vários. Sim. Então ele já conseguiu encontrar a narrativa certinha para encaixar. Então no debate vai ser lindo. O Lula vai sair maior.
E o Bolsonaro, ele não é bom de debate. Ele não é bom, porque o Bolsonaro tem um defeito grande, que é o seguinte, que ele é muito arrogante no debate. Né? Em 2018, ele era um bronco. Ele até acho que ele era um broncão, ele era porque ele ainda tinha uma certa timidez. Agora, como ele é presidente, o poder subiu a cabeça dele, ele se acha o máximo, todo mundo chamando ele de mito, ele acha que é o próprio Mussolini em pessoa. Então ele comete erros, ele agride jornalista, agride os outros, então ele perde o tom sempre. Em debate não se faz isso. Em debate não se agride o entrevistador, como o Ciro fez, inclusive, nesse debate do SBT, né? Agrediu a jornalista lá, Tatiana Fara, se não me engano, que perguntou para ele uma coisa sobre apoio do PDT ao Lula, e ele veio falar em lulopetismo corrompido que matou o jornalismo. O que ele queria insinuar aquilo? Que o lulopetismo corrompido comprou aquela jornalista? Ninguém consegue entender onde ele quer chegar com essas coisas, né? Só sei que é mal-estar. O sentimento de mal-estar, ele acaba gerando uma irritação muito grande entre os profissionais de imprensa. Depois vem reclamar que os jornais estão batendo nele. É uma coisa óbvia. O jornalista é humano. Se você é desagradável, se você é grosseiro, a reação não é boa. Você nas redações começa a se produzir um clima de animosidade contra você. Isso é o básico do básico, né? Perfeito. Sabe que tem um bastidor de campanha em relação ao debate da Globo? Eu conversei com um membro ali da campanha do Lula, e há uma aposta muito grande em relação a esse debate. Lula, inclusive, ele vai muito bem nos debates, como você coloca, ele aposta nisso, tanto é que ele tentou negociar a mudança da data do debate da Rede Globo. Ele foi lá, um membro da campanha foi lá tentar negociar, mas não tinha como, já tinha uma agenda cheia, seja por conta de futebol, por conta dos debates estaduais também, né? E não tinha como mudar, porque Lula queria muito usar esse debate para fazer campanha depois. Só que daí no dia 29, no dia 30, na sexta-feira, já não pode mais, né? Então ele vai poder usar nas redes, mas não para a campanha dele em si. Ele queria muito usar esse material. Então há uma aposta de fato muito grande por parte do próprio Lula e da campanha de que ele vai se sair muito bem nessa discussão que vai acontecer na quinta-feira à noite. A gente tem expectativa grande também.